Muito bem, agora é oficial. O Teams me notificou da gravação da aula, então, para ficar registrado, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos para mais um encontro da nossa disciplina de Filosofia do Direito. Eis que chegamos à nossa terceira aula. Aula essa que é o fechamento da primeira unidade do curso. Não custa lembrar, né? Haja vista que muitos estão fazendo uma cadeira online pela primeira vez. As disciplinas online, elas não têm registro de frequência, não tem chamada. Por isso, até isso é por uma questão legal mesmo, né? E até por isso, muitos estão inscritos, né, em disciplinas presenciais na quinta-feira, também inscritos nessa online, fazem um acompanhamento da aula gravada depois, né? Então, essa primeira informação, uma dúvida que sempre aparece, recebo por mensagem no Moodle, né? E o controle de presenças. Disciplinas online não tem registro de frequência. Segunda coisa, as disciplinas online, elas têm uma estrutura pré-determinada, pré-estabelecida pela coordenação pedagógica, né, da Uniftec. Então, elas se encontram organizadas em 6 unidades, 3 unidades referentes ao primeiro bimestre, 3 unidades referentes ao segundo bimestre, grau A e grau B, respectivamente. E ao final de cada unidade, nossa disciplina. Vou fazer uma pergunta. Não sei se a minha conexão pausou aí e depois retornou ou manteve ok? Agora retornou, Sor, mas tinha cortado, a gente não Tinha conseguiu escutar. Beleza. Sumiu os slides aqui, enfim, eu fui comunicado uma instabilidade aqui pelo Teams. Então, eu não sei se ficou algum corte no que eu vim explicando, mas muito rapidamente. A nossa disciplina, ela está organizada em 6 unidades, conforme a estrutura, né, que a coordenação pedagógica sugere para todas as disciplinas online. 3 unidades referentes ao primeiro bimestre, grau A, 3 unidades seguintes referentes ao segundo bimestre, grau B. Então, o grau A, ele é composto pelas 3 primeiras unidades. E como que funciona a avaliação do grau A? Primeira nota. É do somatório de 3 questionários. 3 questionários das 3 primeiras unidades. E abre o questionário no dia posterior à última aula da unidade. Então, sendo bem preciso, a partir de amanhã, e já está programado para abrir à meia-noite e 1, abre o primeiro questionário. E o peso dele é de 3 pontos. São 3 questões, cada questão valendo 1 ponto. Bem dizer, é como se vocês tivessem uma prova, né, online, só que ela é realizada de uma forma espaçada, né? Questionário da primeira unidade, questionário da segunda, questionário da terceira. Questionário da unidade 1 tem peso 3, questionário da unidade 2 tem peso 3, questionário da unidade 3 tem peso 4, totalizando assim 10 pontos. Entendido? Então, para resumir, eu não sei se aquela queda na conexão chegou a atrapalhar, né, vocês receberem alguma das informações, dos avisos. Essa disciplina ela não tem controle de presenças, pelo fato de ser online, e em relação às avaliações, a nota do grau A decorre de 3 questionários, sendo que
o primeiro questionário abre amanhã. Na realidade, daqui a pouco, 00h01, vai abrir para vocês. E aí vocês têm até o dia 30 de março para fazer. Geralmente se estipula uma semana, mas eu estendi um pouquinho mais, eu estendi até o domingo, né? Eu já visto que muitos só tem o final de semana para se dedicar a esse estudo mais aprofundado, né? Então vai até o dia 30 de março, que cai num domingo. Tá entendido? Tem alguma dúvida em relação ao questionário? Muito bem, então. No princípio, tudo certo. Qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade para fazer a pergunta. Só verificar aqui alguma coisa que tem nas interações pelo chat. Não, tudo certo, então. Então, a título de avisos, pessoal, era isso. Se atentem para o fato de que, a partir da 00h01, daqui a pouco, abre o primeiro questionário. E é muito importante que vocês não esqueçam, porque depois não tem como prorrogar esse prazo. Por isso que até eu já deixei um prazo um pouquinho mais estendido. São questões objetivas. Manuela fez uma pergunta se o questionário é de marcar, né? Seria objetivo? É objetivo. Como a gente está num grupo grande, em torno de 100, cento e poucos alunos, então as avaliações elas são objetivas mesmo. Beleza? Muito bem, então. Então, como tinha informado, gente, terceira aula da unidade 1, aula que fecha essa primeira unidade do curso. E qual que era a ideia dessa unidade 1? Era justamente despertar em vocês a importância da filosofia, do questionamento, da reflexão, sobretudo num contexto em que nós recebemos tantas ideias prontas, né? A gente chegou até a debater sobre isso, né? Como um primeiro tema para reflexão filosófica, quando eu trouxe o termo do brain rot, né? O apodrecimento do cérebro, por conta do grande volume de informações, informações superficiais, essas que nós recebemos pelas redes sociais, né, do tipo TikTok, Instagram, videozinhos curtos, né, informações que são vídeos que aparecem meio que sem contexto, né, no caso do TikTok até impulsionado pelos algoritmos aí das preferências de vocês. E, enfim, é um grande volume de informações e a gente não sabe muito bem como lidar, né? Em termos de todo o próprio funcionamento do cérebro, do processamento de informações e tudo mais. É um período em que a gente recebe tantas versões, tantas explicações prontas, né? E cada vez menos questionamos. Então a ideia da unidade 1 foi de sugerir a vocês, né, de despertar em vocês a importância do questionamento, da problematização, de sermos mais críticos. Mas para fazer isso é preciso ter, né, base. Não basta ser aquele problematizador gratuito, aquela pessoa que de uma forma superficial critica as coisas. Não é essa a ideia. É termos base para colocar melhor as questões. Essa unidade, ela também serve de preparação para as seguintes. A partir da semana que vem, quando iniciarmos a unidade 2, vem uma sequência de unidades que estudam a história da filosofia. Então a gente vai começar pela Idade Antiga, analisando os filósofos da Grécia Antiga, começando pelos pré-socráticos, depois Sócrates, Platão, Aristóteles.
e também no âmbito da unidade 2, o exame da filosofia medieval, escolhendo 2 filósofos, São Tomás de Aquino e antes dele, o Santo Agostinho. Na história, o Santo Agostinho aparece antes. Então, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Na sequência, unidade 3, filosofia moderna e assim por diante. Então, a partir da semana que vem, nós vamos iniciar o estudo da história da filosofia. E aí, acho que até a própria recepção do conteúdo por parte de vocês fica uma recepção assim mais fácil, né? Porque tu vai ter um encadeamento histórico, autores, conceitos, né? Então não se preocupem se acharam essa primeira unidade uma unidade assim muito aberta. A ideia era justamente provocar, no bom sentido, despertar a reflexão. E para isso, nós nos guiamos de uma obra, que é a do professor Ricardo Tim Souza, sobre a construção do sentido, o pensar e o agir entre a vida e a filosofia. Seja na primeira aula, né, mesmo que não tenha nomeado algumas questões, esse livro já se fazia presente, e na aula anterior nós começamos uma abordagem mais detida desse livro. No conjunto de materiais lá do Moodle, na unidade 1, aparece um vídeo que é uma espécie de leitura, é leitura mesmo, né? De audiodescrição da primeira parte desse livro. Então, vocês podem acompanhar por lá. Além disso, tem uma série de palestras e vídeos do professor Ricardo Tim. É importante que vocês assistam. E tem um filósofo, professor de filosofia, que vai nos acompanhar por boa parte dessa trajetória, que é o professor Matheus Salvadori. Ele tem um canal no YouTube de filosofia e filosofia do direito. O próprio Matheus é formado também em direito e fez mestrado e doutorado em filosofia. E muitos dos temas que nós vamos refletir, o Matheus tem vídeos sobre esses temas, né? E o Matheus tem a sua formação na PUC, que é justamente a mesma instituição que o professor Ricardo Tim é professor. Então, muitos dos conceitos são tanto compartilhados, né? E os vídeos que eu selecionei, que compõem a unidade 1, o Matheus está explicando conceitos desse livro aqui, sobre a construção do sentido. Além disso, tem um texto da professora Marilena Chauí, que é um texto introdutório à filosofia, e aí muitos daqueles pontos também é importante que vocês leiam esse texto, porque muitos dos pontos são compartilhados, né? Então, em suma, é importante que vocês, para realizar o questionário, né, assistam às aulas, leiam os materiais que foram disponibilizados na unidade 1, assistam os vídeos, né, que tenho certeza que vocês vão ter todos os elementos para responder as questões. Beleza? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Enfim, dando aula em casa, tem dessas coisas, né? A cachorrada aqui da rua tá dele latir. Para mim tá atrapalhando. Mas esse barulho chega para vocês? Ou estão conseguindo ouvir bem? Só dá para ouvir, mas não interfere. Tá, é aqui que tá mais forte. Enfim, vamos seguir então. Bueno, gente, na aula passada tinha deixado alguns slides, né, pendentes, e eu vou retomar eles e fazer então o fechamento dessa nossa primeira unidade. Como eu tinha referido nos encontros anteriores,
As aulas dessa primeira unidade, elas são em muito baseadas no livro do Ricardo Tim, e tinha dito para vocês que não era obrigatório adquirir, ler, né? Até porque através das aulas, dos vídeos, dos materiais complementares, sendo um dos vídeos, né, justamente realizando a leitura do primeiro capítulo, é necessário adquirir ou ler esse livro nesse momento. Mas eu recomendo que em algum momento tentem conseguir essa obra e realizar a leitura, porque é um livro muito bom. O Ricardo Tim, nesse pequeno livro, não tem como ver aqui, né? Mas ele é tipo um livro de bolso, ele é um pocket, em torno de 100 folhas, cento e poucas folhas. Ele justamente se propõe a fazer uma introdução à filosofia. E se vale de um vocabulário que não é tão técnico e tenta se aproximar da linguagem comum, né? Justamente para agregar mais pessoas nessa iniciação à filosofia. Tanto é que muitas escolas passaram a usar esse livro como um livro que orienta, por exemplo, o primeiro ano de filosofia no ensino médio, né? Por conta das questões que traz e também da linguagem, que não é uma linguagem muito densa. Então é um livro que, em algum momento, né, eu recomendo que vocês acessem, né, tentem conseguir emprestado, de repente encontram ele numa loja de livros usados, né? Enfim, recomendo a leitura, que é um livro muito bom. E como referi tantas vezes, essa primeira unidade ela se propõe a aguçar o questionamento, né? E aguçar o filosofar mesmo, como verbo, como uma atitude. E isso não é algo novo, né? Se a gente volta para os filósofos da antiguidade, filósofos esses que passaremos a examinar já na unidade 2, Platão e Aristóteles, ambos diziam coisas muito semelhantes. Para o Platão, que é um dos primeiros filósofos gregos, que foi discípulo de Sócrates, foi professor de Aristóteles, Platão dizia que a filosofia ela começa com a admiração diante do mundo. O seu discípulo, aluno, e que é importante, né, referir, acabou indo para um sentido um pouco diverso de Platão, falando de Aristóteles, entendia que a filosofia ela começa a partir do espanto. Então, seja admiração, seja espanto, percebam que ambas acabam refletindo algo muito próximo. A filosofia ela começa da inquietação, né? De quando nós nos admiramos, nós nos surpreendemos, nós nos espantamos com algo. Ou seja, a filosofia ela começa a partir do momento em que nós percebemos, nós despertamos para o fato de que não existe nada óbvio. Porque, de fato, não existe, né? Aquilo que nós, no dia a dia, por algum motivo, consideramos algo óbvio, algo dado, algo natural, se a gente pega e coloca uma lupa para ver aquela realidade, a gente vai ver que não é bem assim. É complexo, como tudo na vida. Então, seja a partir do que eu venho trazendo desde as primeiras aulas,
ou recorrendo à história da filosofia, a começar pelo próprio Sócrates, que foi o professor deles todos, né? O Sócrates ele vai ser um grande divisor de águas na filosofia, a ponto de aqueles pensadores que vieram antes dele, passamos a qualificá-los de pré-socráticos, né? Anteriores a Sócrates, havendo, portanto, uma filosofia antes e depois de Sócrates, né? Um divisor de águas. O Sócrates ele teve esse papel reconhecido porque ele encarnava na própria personalidade a figura de um problematizador, de um questionador, de um inquieto, né? De um filósofo. E seja através de Platão, que dizia que a filosofia começa da admiração, ou de Aristóteles, através do espanto, ao fim e ao cabo, estamos falando da mesma coisa. Não existe nada óbvio, nada natural, nada dado, nada imutável. Quando nós aceitamos o convite de colocar uma lupa ali, uma lente de aumento e problematizar e refletir melhor sobre essas questões, nós vamos percebendo que ali estão presentes complexidades, como tudo na vida. Olhem só que interessante. O próprio Aristóteles, ele tinha um método de aprendizagem. Era um método do caminhar, ou do filosofar caminhando. O que ele fazia? Ele pegava os discípulos e saíam a caminhar por Atenas. E a ideia era refletir, problematizar, filosofar sobre as coisas que surpreendiam, sobre as coisas que espantavam, né? Esse grupo ficou conhecido como os peripatéticos. Estranho o nome, né? É meio engraçado, né? E não tem nada a ver com figuras patéticas. Vem de peripatos. E em grego, né, peripatos, a tradução é caminho. Então, seriam aqueles que filosofam caminhando, né? Questionam caminhando. É interessante, né? Numa outra disciplina que eu leciono, ciência política, eu problematizava sobre as formas de ensino e aprendizagem. Na modernidade, a gente pensa em ensino-aprendizagem, logo isso remete à sala de aula, professor de um lado, alunos de outro, expostos em fileira, em silêncio, prestando atenção na aula, anotando as palavras do professor, né? Pois lá na Idade Antiga, a partir do Aristóteles, a gente tem como exemplo uma outra forma de ensino e aprendizagem, justamente era desse filosofar caminhando e encarnando aí essa ideia do espanto, da filosofia que nasce do espanto. Então, é importante, né, que tenhamos em mente isso. Não existe nada óbvio, porque não há nada que subsista como óbvio se colocado uma lupa, né, como eu costumo dizer, uma lente de aumento e uma problematização, a gente vai ver que não existe nada óbvio. Quando a gente faz esse esforço de tentar entender aquela realidade, logo nós vamos percebendo que essa mesma realidade, ela é composta por camadas, ela é extremamente complexa. Na última aula até eu trouxe uma figura que o professor Ricardo Tim costuma, né, expor em aula, óbvio que não tá no livro, né, até para não gerar mal entendidos, mas nas aulas o professor Ricardo Tim costuma dizer que a realidade ela é como uma cebola.
Como assim uma cebola? Porque se a gente pega uma cebola, a cebola é composta por camadas, da mais superficial até alcançar o núcleo. A realidade é algo parecido. Não existe nada óbvio, porque quando a gente aceita o desafio de problematizar aquela questão, logo nós percebemos que aquele elemento que tomamos como óbvio, né, é apenas a camada mais superficial. E à medida em que a gente vai lançando perguntas, problematizando, indo além, nós vamos percebendo que existem camadas muito profundas que só vão aparecer a partir da reflexão. Então é nesse sentido de que a realidade ela é composta por camadas. Pegando a figura do professor Ricardo, é como se fosse uma cebola. Um outro conceito também é útil para que a gente possa entender essas inúmeras camadas que compõem a realidade. É o conceito de complexidade. Quem traz isso é um autor que nós vamos examinar bem no final do curso, né, no último semestre, que é o pensador francês Edgar Morin. É importante que vocês já busquem algumas informações sobre ele, porque Morin é genial. Eu vou colocar o nome dele aqui no chat. Só um segundo. Espera aí. Edgar Morin. Eu não estava com o chat aberto, que aqui no Teams, como é que aparece para mim? Tem, né, ali na parte de cima os espaços. Nesse momento só para mim, né, parece que só a Cine está com a câmera aberta. Abaixo tem os slides e à direita eu costumo ficar com aquele segmento que aparecem as pessoas, porque toda hora está entrando alguém e para muitos eu tenho que liberar o acesso, então eu não fico com o chat aberto. Eu acabei de ver aqui no chat que o Guilherme fez uma pergunta sobre qual palavra em grego. Eu acho que é a palavra peripatos, né? Caminho, referente aos peripatéticos, né? Peripatos, caminho. Muito bem. Então, voltando. Como sugeriu o Ricardo Tim Souza, não existe nada óbvio, porque quando a gente dá início a um processo de reflexão, coloca a lente, coloca a lupa, vamos percebendo camadas, assim como a cebola é a vida e é a realidade, cheia de camadas. E aí eu dizia para vocês que um outro conceito é bastante útil, que é o conceito de complexidade, que vem do autor, ou foi bem desenvolvido pelo autor, Edgar Morin. Eu coloquei o nome dele ali no chat para que vocês possam anotar e fazer uma pesquisa, porque tem muito material sobre o Morin. E felizmente o Morin é um pensador, né, que vivo, que está entre nós e ainda super lúcido. Acredito que o Morin está com 102 anos, se é que não fez 103. E ainda muito lúcido, produzindo, enfim, é um sujeito que merece a pesquisa. E aí Morin, que construiu uma teoria da complexidade, né, ele começa explicando o termo. Ele vai dizer que complexidade vem do latim complexus. Também vou escrever aqui no chat para vocês. Complexos. Que significa fios tecidos em conjunto. Se não me engano, eu cheguei até a explicar para vocês na última aula, né? Eu costumo dizer para os alunos, uma forma de visualizar essa complexidade é a gente olhar para o tecido da roupa que nós estamos vestindo. O que compõe o tecido, né,
nada mais é do que fios entrelaçados, fios tecidos em conjunto. Sem essa trama de fios, o tecido não existiria, a roupa não existiria. E eu costumo dizer, na realidade, né, funciona dessa forma. Só que ao invés de usar a palavra fios, é mais interessante a gente substituir por fatores. A realidade, ela é um entrelaçamento de fatores, né? Esses fatores, eles estão imbricados, né? Eles se influenciam mutuamente. Fatores econômicos, fatores políticos, fatores sociais, culturais, religiosos, ideológicos, morais, estéticos e assim por diante. E mais do que isso, esse entrelaçamento de fatores, ele não é só um entrelaçamento, digamos assim, premeditado, causal, né? Muitas vezes algo acaba, né, surgindo por conta do acaso, né? De algo que era extremamente impensável e de repente acaba modificando, né, todo o restante, né, dos fatores. Querem um exemplo? Se a gente for parar para pensar, a gente tem um exemplo bem recente, ou relativamente recente, que foi a pandemia do Covid-19. Ela surgiu ali em dezembro de 2019. Aqui no Brasil, nós começamos a sentir os efeitos dela, acredito, no final do mês de fevereiro, início de março, né? Até uma coisa engraçada, né? Fazendo uma parte, né? Eu ouvia, e a gente sabe, né? Sempre se fala que no Brasil o ano só começa depois do carnaval, né? O mundo já estava vivendo a pandemia ali no final de 2019, os primeiros meses de 2020, a gente já estava tendo alguns casos, mas nós só viemos a tomar medidas depois do carnaval, né? Até a pandemia. Espera aí que o Brasil só começa depois do carnaval. Pois bem, tá aí um fator, né? Um imponderável da vida, né? Apareceu e acabou influenciando todas as outras dimensões da vida, né? Economia, política, convivência social, ideologias, etc. Então vai dizer o Morin, né? Complexidade vem da palavra em latim complexos, que significa fios tecidos em conjunto. E aí eu costumo sugerir para os alunos, troquem a palavrinha fios por fatores. E esses fatores, eles são tecidos em conjunto, eles são imbricados, articulados, né? Muitas vezes existe um encadeamento causal construído, mas outras vezes é do acaso mesmo, é do imponderável, é do inesperado. E aí eu convido vocês, né, para que depois da aula vocês parem para tentar aplicar essa ideia, né? Peguem um determinado acontecimento e tentem desvelar ali os fatores que estão participando daquele acontecimento. Que fatores econômicos informam? Que fatores sociais? Que fatores culturais? Que fatores políticos? Que fatores morais? Porque é muito interessante, a gente precisa exercitar, né? Na medida em que a gente para pensar sobre as questões e tenta entender os fatores e o entrelaçamento desses fatores, ou seja, a gente exercita, vocês vão perceber, né, que isso vai ter um efeito a médio e longo prazo
que não haverá questão que vocês vão deixar de considerar a partir desse ponto de vista do complexo. É muito útil, né? Porque nos ajuda a melhor ler as situações, a melhor nos posicionar, né, sobre diante de determinados problemas. Muito bem. Então, a filosofia, conforme a gente dizia, ela nasce do espanto, da admiração, da inquietação, e num período em que a gente recebe tanta versão pronta, né, tanta explicação pronta, a gente compra muito facilmente essas explicações, porque a gente, até pela própria rotina, né, pela grande quantidade de demandas, a gente tende a querer otimizar as coisas. Ou seja, passamos a assumir as coisas como naturais, dadas, explicadas, óbvias, e na realidade não existe nada óbvio, porque a realidade é composta de camadas e, como eu dizia, a realidade ela é complexa. E quando a gente se dá conta disso, a gente passa a perceber a vida de uma outra forma. E como eu coloquei ali, né? Por que não dizer que a gente passa a reconhecer, inclusive, a própria beleza da vida? A gente vai trazer mais alguns pontos de reflexão, mas eu acho que esse vai ser um dos saldos da aula de hoje, que a gente possa perceber com um maior grau de detalhe a vida, né? E como nós estamos inseridos nela e como cabe, né? Ter uma caminhada consciente, né, pela vida, até para poder perceber a beleza desse caminho. Porque senão, do contrário, ela simplesmente passa. E se a gente está nesse ritmo doido, né, aturdido pela velocidade das coisas, ela vai passar muito rápido, sem que, né, a gente tenha se dado conta do quão significativa ela é. E para fechar, né, esse primeiro ponto, tanto não existe nada óbvio que vai dizer o Tim. A gente precisa ter ciência, consciência de que mesmo nas coisas inaceitáveis existe uma racionalidade por detrás. Existe uma explicação, uma trama explicativa. Um exemplo, nós vamos estudar no final do semestre, né, a dimensão, as dimensões epistemológicas de compreensão do direito, e uma das dimensões é a política. E aí, num determinado momento, a gente vai refletir sobre os estados de não direito. E dos exemplos, a gente tem o nazismo. Pensem que nesse período histórico teve consequências humanas terríveis. Mesmo ali, há uma racionalidade. Então, mesmo no que é inaceitável, há uma racionalidade por detrás. O que nos leva a compreender, né, que tudo possui uma racionalidade por detrás, e a racionalidade ela não é algo intrinsecamente bom, né? O Sauir tem aqui um comentário sobre fatores e acontecimentos. Minha dúvida sobre as doenças contemporâneas, as curas ainda não surgiram pela grande interferência da indústria farmacêutica. É uma questão a ser problematizada, né? Cabe a reflexão. Não como quando a gente passa a refletir pela ótica da complexidade, também não existe, né, uma resposta, mas esse pode ser um dos elementos que compõem a complexidade, né? Questões econômicas, de poder. Então,
tá aí uma questão para refletir. Dando sequência aqui. E aí o professor Ricardo, ele nos coloca uma pergunta. E por que o óbvio ele é tão tentador? Haja vista que, até eu coloquei ali em negrito e vinha explicando nesse sentido, não existe nada óbvio. Mas por que o óbvio ele é tão tentador? Ele acaba sendo tentador porque o óbvio ele nos passa uma sensação, apenas uma sensação de certeza, de segurança. E a bem da verdade, e a gente vai trazer mais uns elementos daqui a pouco, né? Nós vamos perceber que a vida, do contrário, ela é marcada pela incerteza, pela insegurança. Então, em uma vida que é marcada pela certeza e insegurança, tu ter alguns pontos de segurança, alguma sensação de insegurança, né? Isso traz uma espécie de conforto, né? Mas é apenas uma sensação, porque como eu disse tantas vezes, né, a realidade é complexa, cheia de camadas, não existe nada óbvio, né? Então, nada que subsista à reflexão, ao questionamento, né? Consequentemente, não há nenhuma certeza que se sustente. Mas é um contexto, conforme diz o professor Ricardo, numa das palestras que aparecem lá na unidade 1, para vocês assistirem, que nós vivemos um período que se comporta como se fosse um supermercado de ideias prontas. E nesse contexto, parece que pensar dói, né? A gente foge do pensamento, a gente foge da reflexão. Tempos que, diz ele, são como tempos pasteurizados, né? E a gente foge da dúvida, das incertezas, das inseguranças, quando o que eu pretendo mostrar para vocês mais adiante, ainda nessa aula, é que desde o princípio, desde que nós nascemos, né, do ato do nascimento, nós vamos encarar uma vida que vai ser marcada por inseguranças, por incertezas, né? Isso é da própria natureza das coisas. Então, em síntese, e aproveitando o que a gente falou lá na primeira aula, quando a gente refletiu sobre brain rot e por que existe uma certa dependência hoje dessas redes, né, das telas, né? O Brasil é um dos países em que mais ocupamos tempo de tela, né? Cerca de 9 horas, mais de 9 horas. É um período de não pensamento, a sensação em que pensar dói, né? E tem um filósofo sul-coreano que lembro de ter referido para vocês na última aula, que é o Byung-Chul Han. Como tem esse pano de fundo aqui azul atrás, o que eu mostro não fica muito visível, a câmera não pega. Tentando mostrar aqui o livro. Eu vou colocar o nome dele aqui no chat. Byung. Esse cara é genial. Ele é um filósofo sul-coreano que foi fazer os estudos de filosofia dele na Alemanha e lá permaneceu, leciona na Alemanha. E eu acho ele muito perspicaz, assim, muito sagaz na leitura do mundo contemporâneo. Tem um livro dele, que é o mais famoso, o mais comentado, que se chama Sociedade do Cansaço. E aí o Byung-Chul Han ele vai dizer que em cada período histórico tu vai ter formas de violência presentes, né?
e tu vai ter também formas de doença que vão se manifestar. E ele vai dizer que o período que nós vivemos, ele é marcado por uma violência neuronal. Se a gente for pensar em outros períodos da história, períodos de guerras, conflitos, instabilidades, a gente vai ter presente a violência física, né? Já o período contemporâneo, em que a nossa vida está tão ligada a, às redes, né, à internet, smartphones, né, um mundo hiperconectado, e a gente não tem um anteparo, né, do próprio funcionamento cognitivo humano, né, uma dificuldade para lidar com esse grande volume de informações, até porque foi uma mudança que é datada aí de algumas décadas, né? Tudo é muito novo, é muito recente. Então isso ajuda a construir esse cenário da violência neuronal, do excesso de informações e que mais ou menos o mundo ele acaba funcionando nessa direção, né? Se a gente parar para pensar, exigências, por exemplo, do mercado de trabalho, que tu domine muito bem essas redes, esse tipo de conhecimento, de ferramentas, né? Esse tipo de ferramentas ele te orienta a trabalhar, né, num esquema mais ou menos multitarefa. Vocês não conseguem ver a tela do meu computador aqui, né? Mas eu olhando para minha tela, eu tenho uma aba do, ou melhor, uma guia do Chrome em que eu tenho aberto no mínimo umas 10 abas sobre questões das mais diversas, assim. E eu tenho uma outra guia que tem aqui é da faculdade, né? Abas com e-mail, o Moodle, o Teams, um trabalho de um orientando que eu estava corrigindo um pouco antes da aula e que me consumiu assim bastante a atenção. Eu tenho aqui também o WhatsApp, o Teams, o PowerPoint e o Word. Ou seja, o computador ele trabalha, né, em multitarefa. Na realidade, o computador ele é um meio, ele é um instrumento, né? Quem está trabalhando nessa multitarefa é o humano, somos nós humanos, né? Então, volta ao que eu explicava. A gente tem toda uma cobrança por saber usar, né, essas ferramentas, por estar inserido nessa lógica. E é uma lógica que ela traz essa exigência do multitarefa. Então, faz com que nós humanos, né, uma exigência do próprio mercado de trabalho, nós, ao mesmo tempo, né, realizemos diversas tarefas, né? Ou seja, trabalhamos nesse modo multitarefa. Só que o funcionamento da mente humana não é assim. A gente precisa concentrar, focar, né, em uma tarefa. Na medida em que tu trabalha nesse esquema multi, a gente acaba ficando muito mais dispersivo, né? Até mesmo descuidado. Uma outra demanda. Há também, né, como uma exigência para que a gente não desperdice o tempo. Então, tu tá fazendo alguma atividade doméstica, sei lá, tá varrendo a casa, lavando a louça, qualquer coisa aí de um adulto funcionando. Mas tu não pode simplesmente estar lavando a louça ou varrendo a casa. Tu tem que estar assistindo um podcast, uma entrevista, um audiolivro. É essa ideia do multitarefa. Acho que isso se passa com muita gente, né? Mesmo no momento de lazer, né? Tu vai sair para dar uma caminhada ou andar de bicicleta. Mas tu não te concentra apenas na caminhada ou em andar de bicicleta. Via de regra, tu está escutando música ou um podcast ou algo do gênero.
Então, a nossa própria capacidade de funcionamento cognitivo não se alinha a esse modo de vida. Isso vai gerando um cansaço, uma exaustão, né? Que é mental e física, que é o que o Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço. Então, voltando àquelas premissas iniciais, né? Ele vai dizer que cada período histórico convive com algum tipo de violência ou de doença mais marcante. Quando ele escreveu esse livro, ainda não tinha acontecido a pandemia da Covid, né? Então, não passa ali a reflexão da Covid. Mas ele vai dizer que o período que nós vivemos é justamente informado por essa violência neuronal que leva a uma profunda exaustão. O fato é que o nosso cansaço mental e físico é gigantesco e, consequentemente, a nossa disposição é cada vez menor, né? A disposição para fazer coisas, a disposição para questionar, para problematizar. E tem um outro livro muito interessante do Byung-Chul Han que se chama Sociedade Paliativa. Ele vai pegando os traços da nossa sociedade, né? É a sociedade do cansaço, é a sociedade paliativa, é a sociedade que não ritualiza mais as coisas. Agora eu não lembro o título da obra. Ele tem um outro livro que chama Não Coisas, né? De como hoje se valorizam muito mais as experiências do que tu vivenciar experiências, né? Uma viagem, uma, uma comida, ao invés da questão mais material, né? De objetos. Enfim, ele vai compondo através das obras essa complexidade da vida contemporânea. E aí tem um outro livro que eu acho muito interessante, chama Sociedade Paliativa. Ele vai dizer que a nossa sociedade contemporânea é uma sociedade que tem uma dificuldade extrema com a dor, não tolera a dor. A gente está sempre fugindo da dor. Então, se sente uma dor de cabeça, logo busca analgésico, né? Se tem algum desconforto emocional, as pessoas buscam, né, paliativos, como álcool, algumas drogas, algumas medicações e assim por diante. Quando na realidade, né, a gente entende isso até pelos próprios saberes psi, né, e a própria filosofia, a dor, o desconforto, né, a elaboração disso, tu entender a situação, faz com que tu busque, processe aquela situação e busque alternativas. Hoje mesmo, na aula, a gente vai falar sobre a palavra crise. E a gente vai ver que a palavrinha crise, na sua origem grega, ela já porta essa busca por saídas, busca por soluções. O fato é que, quando nos deparamos com uma crise, a gente sempre busca um paliativo, ao invés de encarar a situação de frente. Então, acho que tudo isso vai compondo esse cenário contemporâneo, em que, a bem da verdade, filosoficamente, nós sabemos que não existe nada óbvio, que tudo é complexo, tudo tem camadas, mas num mundo e numa vida, né? A nossa vivência nesse mundo, que é muito exigente, é muito incerto, é muito instável, que as coisas são cada vez mais velozes. A gente tem uma demanda por paliativos, por coisas que ofereçam segurança, então muito facilmente se compra explicações, né, nesse supermercado de ideias prontas. E nesse contexto parece que pensar dói e tudo que a gente busca é não pensar. A filosofia ela vai na contramão. E vai na contramão porque a filosofia ela nos ajuda sim a despertar a consciência.
e que esse viver, essa caminhada da vida possa ser uma caminhada, sim, consciente. E aí que está o perceber, né, a beleza da vida. Eu vou trazer aqui alguns filósofos, né, que ajudam também a entender as categorias que o Tim traz no livrinho sobre a construção de sentido. A gente deve ao Heidegger como um avanço na reflexão filosófica, né, uma mudança na reflexão filosófica, que foi introduzir o tempo na reflexão. Porque o tempo não era uma categoria que os filósofos, né, no passado tivessem se debruçado com uma maior profundidade. O Heidegger ele vai dizer que esse é o aspecto mais essencial, mais fundamental, o tempo. Então, de certa forma, a gente deve ao Heidegger a inserção da temporalidade na reflexão. Eu já vou entrar nisso. Vamos tentar entender, mesmo que de uma forma rápida, algumas linhas do pensamento do Martin Heidegger. O Heidegger ele foi um filósofo alemão que nasceu em 1889 e faleceu em 1976. Na sua obra se destaca o livro Ser e Tempo, que foi publicado em 1926. E como eu dizia, ele tem um papel importante na história da filosofia, que foi o de inserir a reflexão sobre o tempo na reflexão filosófica. Ele vai dizer: nós somos seres ligados ao tempo. Se a gente parar para pensar, né, nossa existência, né, ela inicia com o nascimento, vivemos, né, existimos e morremos. Nós somos seres finitos. Tenho uma triste notícia para dar para vocês. Infelizmente, todos nós vamos morrer. Espero que não seja agora, que não seja em breve, que todos tenhamos uma longa e feliz vida, né? Mas memento mori, né? Tenha consciência da tua finitude, da tua morte. Então, quando o Heidegger ele introduz a reflexão sobre o tempo, ele está dizendo que nós somos seres finitos. Nascemos, existimos e morremos. Não há reflexão filosófica que possa deixar, né, de levar em consideração esse ponto. Tem um argumento que o Tim traz no livro que é muito parecido com o desenvolvido por Heidegger. Vamos imaginar a seguinte situação, né? Uma situação que na realidade todos nós já vivemos. Durante o período da gestação, nós estivemos lá na barriga da mãe, né, uma situação muito confortável, uma situação muito segura. Tínhamos alimento, a temperatura era confortável, nada faltava. E eis que no processo do nascimento, né, tu tens uma situação em que tu abandona aquele momento anterior em que nada te falta, tudo é completo, né, tudo é seguro, e tu ingressa numa realidade que é uma realidade de marcante incerteza e instabilidade. Vai dizer o Tim e vai dizer o Heidegger, né, que a partir daí
a realidade ela é atrito, porque tudo é atrito. O Heidegger dizia que o humano ele é um ser aí, ele é um ser jogado no mundo. Em que sentido? A gente tinha esse momento anterior, na barriga da mãe, plenitude, conforto, segurança, e no nascimento nós somos jogados no mundo, nós somos jogados nessa existência. E a partir daí, e considerando mesmo o filhote, a criatura humana, ela precisa de outros, especialmente a mãe, né, o pai, dos cuidados desses outros para conseguir sobreviver, em termos de alimentação, de temperatura, né, corporal, enfim. Sem esses cuidados, ele não sobrevive. E tanto é que, a partir do processo de nascimento, tudo passa a ser atrito, que na falta do que antes aquela criança tinha, né, que era o conforto da temperatura, o alimento, na falta disso, quando ela passa a sentir fome, ela chora, ela demanda aquilo que lhe falta, né? Quando sente frio, ela chora. Quando está com sono, ela chora. Então, o processo de nascimento, ele demarca uma passagem do que antes era segurança e conforto, de repente somos o ser aí, o ser jogado na existência, e essa existência ela vai ser uma existência de incertezas, de instabilidades, por que não conflitos, problemas, né? E acho que essa palavrinha ela é muito interessante, atrito. Viver é atritar o mundo, como diz o professor Ricardo Tim de Souza. E essa insegurança inicial, a bem da verdade, vai nos acompanhar por toda a existência. Todo dia, né, surgem demandas, questões, problemas. É a vida atritando, né? É a nossa existência atritando a vida. Então, isso é algo que marca, né, toda a nossa existência. É curioso, porque é da natureza das coisas ser assim. Mas, por sua vez, o que a gente demanda? A gente demanda segurança, certeza, ou seja, a gente demanda aquilo que vivemos no período da gestação. Então, quando a criança, como eu dizia, quando a criança ela sente fome, ela sente sede, ela sente frio, ela sente calor, ela sente sono, ela sempre vai demandar através do choro, porque desde o momento em que ela nasceu, são coisas que lhe faltam. Antes não faltava, antes havia completude, mas quando jogado na existência, nós vamos ser compostos por essa falta. Dizem, né, os estudiosos da saberes psi, né, psicanálise, psicologia, a falta ela é constitutiva do ser e a falta nasce desde o momento do nascimento. A gente sempre vai desejar correr atrás do que nos falta, né? Aspirar o que falta. Quando nós conquistamos aquilo que faltava, depois de algum tempo, depois de alguma luta, quando a gente alcança, isso que essa falta ela é meio que escorregadia, né? Aquela coisa conquistada parece que ela perde o sabor que tinha quando faltava, né? Não é assim? E aí a gente já passa a desejar outras coisas, ou seja, outras coisas que nos faltam. Então, voltando ali ao Heidegger, né? A reflexão filosófica ela deve levar muito a sério a questão do tempo,
da temporalidade, porque nós somos seres vinculados ao tempo, nós somos seres finitos. Nascemos, é a figura do ser aí, né? Ser jogado no mundo, existimos, e enquanto existimos vamos ser marcados por toda a nossa existência, pela falta, pelo atrito da realidade, pela incerteza, por problemas, e em algum momento morremos. Então, por isso, o ser e o tempo. O ser aí é o ser jogado no mundo. O ser no mundo é esse ser jogado na existência e que, estando nessa existência, ele convive com outros. E essa relação com os outros, ela vai ser marcada pelo cuidado. E para poder exemplificar isso, o Heidegger ele se vale de uma fábula lá da antiguidade, que é a fábula de Gino, ou a alegoria do cuidado, ou em latim, da cura. Cura é cuidado, que é cuidado, zelo pelo outro. Eu vou adiantar um ponto e logo eu retomo esse slide aqui, só para não perder a deixa. E essa alegoria do cuidado, a fábula do Higino, ela tem como artista a figura de Saturno, que para os romanos, Saturno era o mesmo que o deus Cronos para os gregos, né? O deus do tempo. E conforme consta, né, na mitologia, Cronos, Saturno, devorava os seus filhos, ou seja, ao tempo nada subsiste. Vamos ler essa historinha que o Heidegger ele emprega. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a câmera e o áudio e vou dar 2 minutos para vocês lerem, beleza? Aí depois a gente lê em voz alta e tenta extrair o sentido. Muito bem, pessoal. Conseguiram fazer a leitura? Então, conforme eu tinha referido para vocês, é o Heidegger, no livro Ser e Tempo, e para poder explicar a, a nossa condição. Deixa eu tomar uma água, peraí. O Heidegger, no livro Ser e Tempo, vai explicar que a nossa condição no mundo é a condição de sujeitos em relação, ou seja, a gente vive, né, em relação com os outros. Eu tinha colocado essa palavrinha na aula para vocês, essa palavrinha na aula passada para vocês. A palavrinha conviver. O que é o conviver? É o viver com. Ou seja, na vida nós vivemos
com os outros, nós convivemos. E aí o Heidegger ele vai se valer da mitologia, de uma historinha antiga, que é a alegoria do cuidado, a fábula de Gino, para mostrar que desde a origem, pensavam os antigos, que esse convívio, esse viver com os outros, ele se dá por uma necessária relação de cuidado, de zelo para com os demais. E em que sentido isso nos interessa? Porque essa vai ser a base, né, o alicerce da vida social, a ética, que é a ética da alteridade, a ética está pautada pelo cuidado, pelo zelo em relação aos outros. Então vamos ler essa alegoria do cuidado. Percebam que cuidado, Júpiter, Saturno, são figuras, né? São como entes. Então ali, quando um dia o cuidado atravessou um rio, viu ele terra em forma de barro. Meditando, tomou uma parte dela e começou a dar-lhe forma. Enquanto medita sobre o que havia criado, aproxima-se Júpiter. O cuidado lhe pede que dê espírito a essa figura esculpida com barro. Isto Júpiter lhe concede com prazer. Quando, no entanto, o cuidado quis dar o seu nome à sua figura, Júpiter o proibiu e exigiu que lhe fosse dado o seu nome. Enquanto o cuidado e Júpiter discutiam sobre os nomes, levantou-se também a terra e desejou que àquela figura fosse dado o seu nome, já que tinha-lhe oferecido uma parte do seu corpo. Os conflitantes tomaram Saturno para juiz. Saturno pronunciou-lhes a seguinte sentença, aparentemente justa. Tu, Júpiter, porque deste o espírito, receberás na sua morte o espírito. Tu, terra, porque lhe presenteaste o corpo, receberás o corpo. Mas porque o cuidado por primeiro formou essa criatura, irá o cuidado possuí-la enquanto ela viver. Como, porém, a discordância sobre o nome, chamar-se-á homo, já que é feita de humus. Então, essa historinha, né, a alegoria do cuidado, a fábula de Gino, é uma explicação mitológica sobre a origem do homem, né, sobre a origem humana. E aí, como que é o desenrolar dessa história? A gente tem um ente, cuidado, que quando ele atravessa um rio, ele se depara com barro. E aí ele inicia, né, uma escultura a trabalhar aquele barro. E eis que produz uma figura que ele achou interessante, né? E quando se aproximou Júpiter, lembrando que Júpiter era o deus supremo para os romanos, o mesmo que Zeus para os gregos, né? Então Júpiter tinha a condição de dar àquela figura, aquele objeto, o espírito, para que ele passasse a existir, né? Então, o cuidado, tendo esculpido aquela figura, quando ele encontra Júpiter, ele pede para Júpiter que dê espírito àquela figura esculpida em barro. E Júpiter dá o espírito. O cuidado, ele pensou em chamar, né, aquela nova criatura de cuidado. Mas o Júpiter, por sua vez, né, vai proibir. Ele não pode se chamar cuidado. Essa nova criatura deve se chamar Júpiter, pois eu que lhe concedi o espírito. Então se constitui aí uma contenda, né, uma disputa, um conflito, que vai ter como juiz o deus do tempo, Saturno.
E eis que o Saturno ele vai chegar a uma sentença, aparentemente justa, como a história, né, em que ele vai dar um destino, né, a cada aspecto. Em primeiro lugar, o espírito que foi dado por Júpiter, o Deus Supremo, quando da morte da criatura, vai retornar a Júpiter. Como aquela criatura foi feita de barro, quando essa criatura morrer, a Terra vai receber de novo o corpo. Mas como foi o cuidado que formou, que moldou aquela criatura por primeiro, ela vai ser marcada ao longo da existência, enquanto existir, por ser uma criatura de cuidado. Então, enquanto no mundo existir, vai ser marcada pelo cuidado. E como foi feito de barro, de humus, vai receber daí o seu nome, né? Homo, homem. É uma historinha muito interessante do período antigo, anterior, né, a, a Cristo, e acredito que é anterior. Tem uma história muito parecida, agora eu não lembro em qual livro do Antigo Testamento, e é bem da verdade que a gente encontra histórias parecidas em outras civilizações também, e vão na mesma linha, de que enquanto convivemos, né, nós somos seres marcados pelo cuidado em relação aos outros, né, pelo cuidado para com os outros. O Heidegger ele tinha na sua escrita, né, um estilo que era fazer uso dos hífens, né? Então nós somos, faltou eu colocar ali, eu coloquei ser com os outros, mas a gente poderia usar ser, hífen, para, hífen, com, hífen, os, hífen, outros. Nós somos seres para com os outros, seres marcados pelo cuidado. E aí que está a base da ética. Que é a ética? É o mais basilar da relação humana, né? Do comportamento humano, o mais fundante, que é justamente essa ética da alteridade. A alteridade vem de alter, outro. Um outro que necessariamente é diferente de mim, né? Aqui nessa sala, nós estamos nesse momento entre 36 pessoas, né, reunidos virtualmente. Somos diferentes uns dos outros. Diferentes idades, cidades, vivências, experiências, percepções sobre o mundo, posturas. E é assim na vida. Enquanto existirmos, conviveremos, e à medida em que convivermos com os outros, as relações devem ser marcadas por cuidado, por zelo, por respeito àqueles que são diferentes de mim. Então, a reflexão do Heidegger foi muito importante. Não por acaso, ele é considerado um dos maiores filósofos do século XX, e a partir dele, né, nós temos essa questão do tempo, né, mais seriamente refletida. Nós temos um filósofo gaúcho, também professor de filosofia, foi professor da URGS e depois por muitos anos professor da PUC, já está com seus 90 anos, que é o professor Ernildo Stein. Vou colocar aqui no chat o nome dele. Ernildo Stein. E o Ernildo, ele foi aluno do Heidegger. Estudou um tempo na Alemanha, em Heidelberg, e lá foi aluno do Martin Heidegger. E é considerado
um dos maiores intérpretes do pensamento do Heidegger aqui no Brasil e super respeitado no mundo, né? E aí o Ernildo tem vários livros sobre o Heidegger, né? Tem esse aqui, Introdução ao Pensamento do Martin Heidegger. Deixa eu ver se aparece na frente. Aí dá para ver mais ou menos. Introdução ao Pensamento do Martin Heidegger. Foi publicado pela editora da PUC, Edpuckers. Tem outro livrinho que ele tem reflexões sobre o livro Ser e Tempo do Heidegger. Na realidade, essa alegoria do cuidado eu tirei daqui. Eu não tirei da obra original do Heidegger, mas dos comentários do Stein, em que ele reflete sobre alguns pontos, né, do livro Ser e Tempo, publicado pela editora Vozes. Enfim, vale a pena pesquisar um pouco mais sobre o Ernildo Stein. Dizer para vocês que o Heidegger é considerado um dos maiores filósofos do século XX. Mas eis que esse cara fez algo que nós podemos considerar assim paradoxal. Vocês acreditam que ele aderiu ao nazismo? Olha só que coisa doida. A gente leu ali a fábula de Gino, toda uma teoria que acaba sendo uma teoria muito humanista, né? De respeito ao outro. E esse senhor, por questões de poder, né? Acredito que ele até foi promovido a reitor, acho que em Heidelberg mesmo. Ele aderiu ao regime nazista. E é paradoxal a coisa, é muito controverso, né? Como que um autor de uma teoria extremamente humanista acabou participando de um regime de aniquilação do outro? E esse tema ele foi profundamente estudado. Tem aqui algumas obras do filósofo François Fedier, Heidegger, A Anatomia de um Escândalo, tenta investigar esse contrassenso, né? E, enfim, né, o, o que ele foi não invalida o que ele produziu, porque o que ele produziu acabou indo muito além dele, né? Acabou inspirando, de fato, reflexões e práticas humanistas, né? Que estão ligadas ao próprio direito humano. Por isso que a gente fala dessas coisas em direito, é a base, né, dos direitos humanos. Os direitos humanos, quando reconhecidos num ordenamento interno, né, a gente chama de direitos fundamentais. Então, é essa base de respeito ao outro. Uma outra obra que reflete sobre esse contrassenso aí é do Pierre Bourdieu, que é um importante sociólogo, dos fundadores da... não fundador, dos mais importantes sociólogos contemporâneos, os primeiros, chama A Antologia Política de Martin Heidegger. Tenta compreender aqui esse contrassenso. Doido, muito doido isso. Pois bem, então o Ricardo Tim ele leva isso muito a sério na reflexão dele. Tanto é que no livro ele faz um raciocínio parecido, né? Quando ele explica sobre a existência, se eu vou retomar mais adiante, ele pega essa situação, né, de que anterior ao nascimento nós tínhamos uma situação de plenitude, de conforto, né, de segurança, e quando nós nascemos nós somos jogados no mundo, né, é o ser aí que o Heidegger falava, nós somos jogados nessa existência, e vai dizer o Tim, tudo passa a ser atrito, né, e viver é, de certa forma, sempre atritar com a realidade, encarar a realidade, né? Enfrentar a realidade, não fugir dela, porque os paliativos são meros enganos, né? Tem que enfrentar as coisas. Então, o Tim leva muito a sério essa questão da temporalidade também. E toda a reflexão filosófica que a gente for fazer deve levar em consideração isso, porque nós somos seres finitos, nós vivemos, nós existimos,
a vida é algo complexo e dinâmico, né? Então, a temporalidade ela sempre acompanha, né? Enquanto algo que se expande, se produz, se reproduz, dilata, pulsa, interage, vive, morre. Para encerrar essa primeira parte aí, a gente dá um tempo, né? Muito rapidamente trazer duas ideias. Um pensador alemão, Franz Rosenzweig, que também é do período, né, do século XX, do início do século XX, ele refere numa das obras, né, o tempo certo está aí. E isso significa encarar a sério a temporalidade. Percebam, gente, a gente só tem o presente. Palpável é o presente, e mesmo assim ele nos escapa a todo instante. O que eu acabei de falar já virou passado, e assim sucessivamente. O que nós temos é o presente. O futuro, ele é mera expectativa, e talvez não se configure. O passado já foi, e não volta. Não tem como nós retornarmos ao passado. Só nos resta o presente. E uma coisa que eu gostaria de deixar para reflexão nesse período do intervalo é que, enfim, a gente, conforme falava, né, desde que nasce, passa a conviver com o incerto, o instável, tudo é atrito. Só que a gente tem dentro da gente uma ânsia de preencher esses buracos, né, esses vazios, essas faltas. Ou seja, de retomar um conforto que já existiu lá atrás, durante a gestação. E ao ficar nesse movimento de tentar preencher os buracos, as faltas, a gente deixa de considerar que a vida de fato ela é incerta, ela é instável e a gente deve lidar com isso. A gente busca subterfúgios, acaba buscando subterfúgios, como refere o Byung-Chul Han, né? Paliativos. Ou busca um passado, volta a idealizar um passado, porque o passado nos traz uma falsa sensação de segurança, porque a gente já conhece. Mesmo que não tenha sido o melhor dos mundos, né? Às vezes tu busca aquele retorno ao passado porque de fato tu já viveu. O futuro é extremamente angustiante, porque é expectativa, é algo incerto, não vivido. Pelo ritmo de vida que a gente leva, né? Todo o impacto que a gente discutiu nas primeiras aulas, né? De vivermos esse período, né? Das redes, da velocidade, de, de uma vida que sempre demanda-se uma vida multitarefa. Então a gente se torna muito ansioso, né? E o sujeito ansioso é aquele que está desconectado do presente e está focado num futuro, mas um futuro que ele imagina que vai ser o futuro e que nunca vai ser como ele processou. E o fato é que a gente dia a dia vai lidando com problemas, com questões, né, instabilidades várias, no emprego, financeira, afetiva, saúde. E eis que muito frequentemente todos esses fatores acabam nos desconectando do presente. Ou a gente vai para o passado, ou foca no futuro, sofre a angústia do futuro, mas não se atenta ao presente, quando o presente é o que de fato temos. E aí vem a reflexão do Franz Rosenzweig, né? O tempo certo está aí. Gostaria que vocês refletissem no intervalo, né? Se não estão nessa ânsia de futuro, e aí ansiosos realmente, ou então muito
saudosistas do passado, quando na realidade fazem isso porque estão fugindo do presente. E ao fugir do presente, deixando de perceber que, por mais incerto, instável, também existem muitas benesses e muitas belezas em viver o presente. O tempo certo está aí. E o Nietzsche, ele tinha uma frase que eu acho também interessante, que vai nessa linha, né? E aí a gente até percebe, né, que o Heidegger não inventou a temporalidade do nada. Tem, é uma preocupação daquele período, né, de um contexto. Está na literatura também. O Nietzsche diz: aqui poderíamos viver porque aqui vivemos. Vai nessa mesma linha do que eu referi. A gente está sempre ou saudosista de um passado ou mirando lá adiante. E esse mirar lá adiante é sofrendo e sempre esperando um cenário ideal, né? O emprego perfeito, o relacionamento perfeito, a segurança financeira, a saúde plena, a harmonia plena. E aí a gente acaba deixando de viver o presente, que é o que de fato temos. Aqui poderíamos viver porque aqui, agora, vivemos. O Nietzsche também, né, tinha um conceito, que era o conceito de amor fati, né? É justamente tu aceitar essa instabilidade e insegurança que demarca a vida. Tudo é atrito, desde quando nascemos. Né? O que é o amor fati? É o amor aos fatos. Amor a tudo que acontece, seja bom ou até mesmo ruim. Porque das coisas ruins a gente extrai aprendizados e tem ali uma oportunidade para um crescimento. Né? E aí a importância da filosofia, porque a filosofia ela desperta essa consciência. Ela nos dá ferramentas para a leitura disso. Então, das situações ruins, se tu conduz uma caminhada consciente, tu extrai dali aprendizados. Agora, se nós apenas seguimos o fluxo da vida, das coisas, e simplesmente passamos pela vida, a gente não vai extrair aprendizados dessas coisas ruins, né? Nós vamos repetir padrões até o momento de superar isso. Então, daí vem a noção de amor fati, né? Amar aos fatos, a vida, as coisas boas, as coisas ruins, e saber que há beleza em tudo isso, inclusive nos dissabores, porque representarão também aprendizados, crescimentos, progressos futuros. Alguma pergunta, meus caros? Eu vi que vocês estavam escrevendo coisas no chat aí. Teve a reflexão sobre aquela pergunta, né, da Sawiri sobre curas para doenças, e o João respondeu, né, alguns colegas reagiram. Enfim, a ideia é problematizar. Né? Aqui a gente está, nessa cadeira, a gente está mais para fazer perguntas do que oferecer respostas. No momento que a gente preza mais pela dúvida e pelo questionamento. É um, é um tema que dá muito que refletir. O João, né, acho que é a respeito da finitude, o João fez um comentário trazendo aqui uma frase do Nelson Gonçalves: o tempo nos faz todos iguais. O João também, a vida é dor, acho que é agora há pouco, é mais recente esse comentário. É tudo isso, não apenas uma coisa, né? Ela é tudo isso, e aí qual o sabor dela, né? Também se fosse tudo muito fácil, que graça teria? Vamos fazer um intervalinho, gente? Até às 5 para as 9, pode ser? Parar 10 minutinhos aí. Já voltamos.
Bueno, meus caros, vamos retomando por aqui. Só me dê um ok aí se vídeo e áudio tá chegando direitinho para vocês. Tudo ok, senhor. Joia. Então, vamos dar seguimento. Então, como falávamos, a temporalidade ela deve fazer parte da reflexão filosófica. Falamos sobre o Heidegger, foi um filósofo dos primeiros a sistematizar isso no pensamento filosófico, e ele se valeu de uma historinha, né, mitológica, a alegoria do cuidado, ou a fábula de Higino, e que tem como juiz Saturno, que era o deus do tempo, para os romanos, Cronos para os gregos. E é interessante que vocês também pesquisem um pouco melhor sobre a história mitológica de Saturno. A mitologia é muito interessante, né? Impressionante como as questões estavam lá colocadas, né? E eis que Saturno, Cronos, devorava seus filhos, assim como nós somos devorados, né? Somos devorados pelo tempo. Somos seres finitos. E enquanto existirmos, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com os outros, deve ser marcada pelo cuidado, pelo zelo. E isso vai ser a base da ética, chamada ética da alteridade. Então, esses argumentos eles foram preparatórios a um trecho do Ricardo Tim de Souza, e aí, a partir do que falamos, né, eu convido que vocês reflitam com uma certa lateralidade, ou seja, em perspectiva, né? É ver como esse trecho abaixo ele é um trecho muito rico, né? Porque haja vista nós somos diferentes uns dos outros, né? E isso compõe uma riqueza tremenda. Então vai dizer o Tim, né? Viver é, antes de tudo, encontrar outros variados, com outras linguagens, outros sentidos, outras realidades, outros mundos, outras vidas. Viver é estranhar o mundo, é não poder repousar, é ter de responder por si frente à realidade. Essa realidade como uma realidade múltipla, exigente, que tudo que é diferente de mim significa. Viver é a aventura por excelência, a mãe de todas as aventuras possíveis. Compreender o sentido desta aventura, ou criar sentidos para esta aventura, eis o filosofar no seu sentido mais pleno. A filosofia é uma das formas de que dispomos para não sermos carregados, ou apenas carregados, pelos ritmos da floresta, né? Pelo fluxo da vida, né? Pelo ritmo da vida, da existência. E sim, o modo privilegiado de aprendermos a nos mantermos sob os nossos próprios pés ao longo do desafio em que viver necessariamente se constitui. Então, esse trecho aí do Ricardo Tim, acho que dá um fechamento para as questões que eu levantei lá no primeiro período. Viver é conviver, né? Viver com os outros, encontrar outros necessariamente diferentes de mim, então, diferentes de cada um, outros variados, que têm outras linguagens, que têm diferentes sentidos sobre a vida, sobre as questões, que vivenciaram outras realidades. São outros mundos, outras vidas. Do mesmo modo, viver é sempre estranhar o mundo. Lembra? A filosofia nasce do espanto, da admiração, do estranhamento. É ter essa
essa perspicácia, né, em relação ao mundo. É não descansar, descansar não, descanso tu pode ter, mas é no sentido de não se acomodar, né? Não se acomodar, não se ensimesmar, ter de responder diante da realidade, de encarar a realidade, encarar a vida. A vida que sempre vai ser múltipla, por isso que eu falo da lateralidade, né? Dado que a gente necessariamente vive convivendo com outros tantos tão diferentes de nós. Então, viver é uma aventura. Como diz ele, a mãe de todas as aventuras possíveis. E aí a gente tem dois caminhos, né? O de uma vida sem reflexão, sem questionamento, só seguindo o fluxo, mas é um fluxo não consciente. E o outro, e aí a filosofia é uma ferramenta extremamente útil, é o de ter essa caminhada consciente, né? De ir compreendendo o sentido dessa aventura que é o viver. E aí está o filosofar, né? Como aparece ali abaixo. A filosofia é um modo de caminhada consciente ao longo da vida. Porque sendo conscientes, nós não vamos ser simplesmente carregados, né? A ponto da vida passar sem que efetivamente, né, não tenhamos nos dado conta. A filosofia ela acaba permitindo ser um modo privilegiado de que tenhamos uma caminhada consciente, autônoma, como diz ali, né, sobre os nossos próprios pés. E a partir disso, enfrentando a vida, é claro que vão ter dissabores, mas também podendo perceber a beleza do viver, a beleza de tudo isso. Lembrando o amor fati, né, que falava Nietzsche. Então não tão assim, me falta a palavra, tão, uma percepção tão negativa como trouxe ali o João, né, de que a vida é dor. É tudo isso, né, mas há muita beleza na vida. E mesmo que impõe dificuldade, pode ser um aprendizado. Então, pergunta o Tim, né, qual é o sentido de fazer filosofia hoje, aqui, agora? E aí a resposta é um esforço de construção do sentido da realidade. Para isso é necessário inquietar, aguçar filosoficamente. E ele vai dizer que a filosofia hoje, ela deve partir de algumas premissas, e essas premissas elas são inegociáveis. Porque esse filosofar hoje é um filosofar num mundo complexo. Diz respeito às nossas vivências, sendo a filosofia uma vivência consciente, né? Então essas vivências no mundo complexo. Ele vai dizer que algumas características do mundo contemporâneo, elas necessitam ser levadas a sério. São as premissas inegociáveis que eu falei. A primeira delas é reconhecer a pluralidade de perspectivas. A segunda, o diálogo da filosofia com outras dimensões do conhecimento. E a terceira, a preocupação fundamental com a ética. Olhem só a palavrinha fundamental, né? Fundamento, alicerce, o que estrutura as relações humanas, ética, é uma estrutura de cuidado com os outros, que necessariamente são diferentes de mim. Então, o pensamento filosófico no mundo complexo, ele tem essas premissas que são inegociáveis. A primeira delas é a pluralidade de perspectivas. Acho que a partir de tudo que foi falado na aula de hoje, nos encontros anteriores, e
sintetizado nesse slide anterior, né, do viver é, antes de tudo, encontrar outros variados, com outras linguagens, outros sentidos, outras realidades, outros mundos, outras vidas, e assim por diante. Acho que está muito claro que, né, nós temos muitas perspectivas, né, muitos pontos de vista, e eles devem ser reconhecidos, né, com a mesma dignidade, né? Diz o Ricardo Tim Souza, né? Nós não falamos todos do mesmo lugar. Eis um dado fundamental da contemporaneidade. Pegando uma outra frase dele que eu já trouxe em aulas anteriores, né? Acho que nós somos sobreviventes de nossa história. Se nós estamos aqui 9 horas e 7 minutos do dia 20 de março de 2025, é porque felizmente sobrevivemos. Sobrevivemos desde o momento em que fomos jogados na existência. E ao longo de tudo isso, né, nós fomos, né, acumulando